E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luiz. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre algumas propriedades de potenciação. Bem, essa é a parte 2 das propriedades de potenciação. Já tem um vídeo onde eu falo da propriedade do expoente negativo e da distributiva. Então, se você não viu, tem alguma dúvida, corre lá para ver. Hoje a gente vai falar da propriedade do produto de potências e da divisão de potências. Bem, sem mais enrolação, vamos falando da primeira propriedade desse vídeo, a propriedade do produto de potências. Olha só, quando a gente fala de um produto de potências, na verdade a gente está falando de potências de mesma base. E o que seria produtos de mesma base? Seria como se a gente tivesse A elevado a B vezes A elevado a C. Em outras palavras, as potências são diferentes, mas a base, que é o A, é a mesma. E sempre que isso acontecer, a gente vai repetir a base e somar os expoentes. Vamos ver como fica? A minha intenção nesse vídeo é só mostrar a propriedade para não ficar tão grande, ok? Vamos lá. 3 ao quadrado vezes 3 elevado à quarta. Como que a gente pode fazer isso? Como você tem um produto de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. 2 mais 4. 2 mais 4 é 6. Então, a gente vai ter 2 elevado a 6. 3 elevado a sexta, perdão. 3 elevado a sexta é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. É o 3 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Só que como a gente já fez bastante continha dessa, eu vou parar por aqui. E você, se você quiser, pode fazer em casa e ver qual resultado você encontra. Vamos lá. Isso também serve para caso a gente tenha expoente negativo. E no vídeo passado eu falei sobre expoente negativo. Como que a gente vai fazer nesse caso? Mesma coisa. Repete a base e soma os expoentes. Ó. Menos 3 mais 5. Menos 3 mais 5, você está devendo 3 e deu 5 para alguém, significa que você está com um saldo positivo de 2. Então, você repete a base e coloca o resultado. Isso vai ficar 2 positivo. Isso é a mesma coisa que 5 vezes 5. Não vou fazer também porque eu não fiz o de cima, senão seria injustiça com o primeiro exemplo. E aqui, como que a gente faz esse caso aqui? Olha só. 10 a menos 4 vezes 10 a menos 8, você repete a base e soma os expoentes. O primeiro expoente mais o segundo, olha só. Menos 4 mais menos 8. Agora você precisa fazer uma análise dos sinais. Você está vendo que tem uma análise de sinais que a gente precisa fazer? Ó. Mais com menos. Mais com menos em um produto dá sempre menos. Então, a gente vai ter 10 a menos 4 menos 8. Menos 4 com menos 8, toma cuidado. Você está devendo 4 e pegou emprestado 8. Significa que você estava devendo 4 e agora você está devendo mais 8. Então, você está devendo um total de 12. Teoricamente falando, quando você tem o mesmo sinal entre adição e subtração, se os sinais forem iguais, você repete o sinal e faz uma adição. Então, aqui, ó, como os dois tinham sinais negativos, coloquei aqui o sinal negativo e fiz a soma. 4 mais 8, 12. E 10 elevado a 12 eu deixo para vocês resolverem depois, com calma, mas eu não vou me preocupar em resolver esse valor aí. Agora vamos falar da divisão de potências. Novamente, quando a gente está falando de divisão de potência de mesma base. Isso significa que a gente vai ter o seguinte, ó. A elevado a B
divididos por A elevado a C. Como que a gente vai fazer essa divisão de mesma base? A gente vai repetir a base, no nosso caso é o A, e fazer uma subtração. B menos C, ok? Para ficar mais detalhado, eu vou colocar um parênteses nesses dois expoentes. Então, eu vou colocar B entre parênteses menos C entre parênteses. E você vai ver que isso vai te ajudar bastante. Vamos lá. 2 elevado à quarta sobre 2 elevado a 2. Como que você pode fazer isso? Repete a base e diminui os expoentes. 4 menos 2. É sempre o de cima menos o de baixo. O expoente do numerador menos o expoente do denominador. 4 menos 2, 2. E aí você já sabe como resolver 2 ao quadrado, não é verdade? Que isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2. Ok. Agora vamos para esse exemplo aqui, ó. 8 elevado a menos 4 sobre 8 elevado a 2. Toma cuidado. Lembra disso aqui e lembra da frase, ó. Repete a base e diminui os expoentes. O de cima, ó, menos 4, bota entre parênteses mesmo, gente. O de cima menos o de baixo. Você já pode tirar do parênteses para você visualizar melhor. Menos 4 ele está entre parênteses, mas tanto faz ele tá ou não. E o 2, aqui ó, o 2 é positivo, mais com menos, menos. Então a gente vai ter menos 2. Menos 4 com menos 2 vai dar menos 6. E aqui você pode resolver depois o 8 elevado a menos 6. Com calminha. Tem um vídeo explicando sobre isso, já falei. Vamos fazer o nosso último exemplo. 6 ao cubo sobre 6 elevado a menos 2. É aqui que mora o perigo. Toma cuidado quando for fazer esse tipo de conta. Lembra, repete a base e diminui os expoentes. Repete o de cima e diminui, coloca um sinal de menos no de baixo. Menos 2. Surgiu um menos que é propriamente da fórmula, né, da propriedade, digamos assim. E o menos 2 é o expoente de baixo. E agora você tem menos com menos. Menos com menos é mais. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 mais 2. 3 mais 2 é 5. Eu fiz esse exemplo porque normalmente vocês, alunos, estudantes, costumam fazer 3 menos 2 dá 1. E aí já foi pro buraco a conta. Não pode fazer isso, tá bom? Lembra? Repete primeiro e diminui do segundo de baixo. Ok, 6 elevado a 5 é a mesma coisa que 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. E você pode fazer essa continha depois aí em casa, com calma, tranquilão. Minha função aqui era só explicar essas duas propriedades de potência para ver se você consegue entender. E essas propriedades de potência elas vão ser muito utilizadas em física, ok? Nos exercícios que a gente está resolvendo aqui no canal, tá bom? Gente, agradeço a sua atenção, a sua participação até aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até mais. Tchau, tchau!